Hoje convido vocês a se sentarem, abrirem suas mentes e permitirem que a reflexão se expanda, pois o tema que vamos abordar é de tamanha importância para o homem moderno e para a compreensão dos ciclos que moldam nossa história e nossa cultura. Quero que pensem por um momento no impacto daqueles debates que assistimos em programas noturnos, como Só para Maiores, que vai ao ar por volta da meia-noite. Recordo com clareza episódios marcantes quando, por exemplo, se discutia com grande intensidade temas polêmicos como a questão da virgindade na mulher. Nesses debates, havia professores de psicologia e sociologia, jovens poetas e até participantes que estavam se ordenando em ordens religiosas, cada um trazendo suas visões e paixões para o palco. A energia era tão intensa que, em uma ocasião, uma jovem defendeu uma tese que, de forma surpreendente, desestruturou completamente o auditório, fazendo com que todos ficassem atonitos e confusos. Essa experiência nos mostra que, muitas vezes, os problemas se tornam insolúveis simplesmente porque são mal formulados. Se a questão fosse colocada de maneira correta, talvez encontrássemos respostas que até então pareciam inalcançáveis. Essa ideia de que o problema, quando mal colocado, gera divergência sem solução, nos leva a refletir sobre a própria natureza do ser humano. Pensem por um instante. O homem pode ser compreendido sob diferentes perspectivas. Há aquele que o vê em sua essência imutável e estática. Há outro que o entende através das mudanças das fases da vida, passando pela puerícia, adolescência, mocidade, maturidade, velhice, enfim, o declínio natural. E ainda há aquele que o analisa do ponto de vista das transformações que ocorrem em sua interação com o ambiente, com a história e com a cultura, o que podemos chamar de aspecto cinemático. Essa tríade, o estático, o dinâmico e o cinemático, nos permite compreender que a juventude, por exemplo, não pode ser estudada de forma isolada, como se fosse um problema autônomo. O jovem de hoje é inevitavelmente o homem maduro de amanhã, e as questões que o afligem no presente têm raízes profundas que se estendem por todo o ciclo da vida. Assim, para entender a realidade de forma completa, é preciso olhar para o ser humano de forma integrada, considerando suas transformações e seu desenvolvimento ao longo do tempo. Ao refletirmos sobre essa continuidade, somos levados também a analisar a economia e a religião, que, apesar de parecerem áreas distantes, compartilham um princípio fundamental, a onerosidade. Desde os primórdios, o ser humano estruturou sua vida econômica na base da troca. A ideia de que para receber algo é preciso primeiro dar algo em troca. Essa mesma lógica é observada nas relações espirituais, onde muitos acreditam que a divindade retribui, na mesma proporção, os atos de generosidade e caridade praticados pelos fiéis. Imaginem um agricultor que, após semear com afinco, espera uma colheita farta em retribuição. Se essa colheita não corresponder às suas expectativas, ele se revolta, convencido de que a justiça divina falhou com ele. Essa expectativa desmedida, o desejo de dar pouco e receber muito, é um dos grandes desafios tanto da economia quanto da religiosidade popular, onde muitas vezes o princípio da troca se torna fonte de insatisfação e descontentamento. Agora, se voltarmos nossa atenção para a questão da liderança, percebemos que a verdadeira autoridade não pode ser alcançada por mera astúcia ou pela exploração das fraquezas alheias. A história está repleta de exemplos de líderes que, embora dotados de carisma, utilizaram sua habilidade de manipulação para impor sua vontade, conduzindo suas sociedades a caminhos de ruína e desordem. O verdadeiro líder, aquele que merece conduzir o povo, deve ser escolhido com base no conhecimento profundo, na virtude e na ética. Ele deve ser aquele que, por meio de demonstrações rigorosas e fundamentadas, consegue não só persuadir, mas também iluminar o caminho para uma transformação social genuína.
Imaginem uma sociedade na qual os líderes são selecionados não por sua habilidade de convencer com palavras vazias, mas por sua capacidade de demonstrar, com clareza e rigor, os princípios que sustentam a ordem e a justiça. Essa visão de liderança, alicerçada no mérito e na integridade, é um ideal que devemos buscar, pois somente assim poderemos superar os abusos de poder e construir uma sociedade verdadeiramente equilibrada. Ao mesmo tempo, somos convidados a revisitar o verdadeiro significado do cristianismo. Historicamente, o cristianismo popular, oriundo do contexto judaico, estabeleceu uma lógica de dar e receber que muitas vezes gerou expectativas desmedidas e conflitos quando essas expectativas não eram cumpridas. Em contraste, o que muitos chamam de neocristianismo ou cristianismo superior, influenciado em parte pelo legado pitagórico, propõe uma ética elevada, onde a verdadeira humanidade se revela na capacidade de avaliar com justiça tanto o próprio valor quanto o dos outros. Essa abordagem valoriza o equilíbrio, a moderação e a responsabilidade, distanciando-se das práticas oportunistas e dominadoras que, infelizmente, por vezes se infiltram na instituição religiosa. Em uma sociedade em que os altos cargos da Igreja eram historicamente monopolizados por elites, ficou claro que a verdadeira mensagem cristã foi, muitas vezes, corrompida por interesses de poder. Portanto, resgatar a essência do cristianismo, aquela que prega a justiça, a humildade e o verdadeiro amor ao próximo, é fundamental para que possamos construir um futuro em que a fé não se transforme em instrumento de dominação, mas sim em guia para uma vida de verdade e virtude. Nesse cenário, a integração entre filosofia e ciência torna-se indispensável. Durante muito tempo, assistimos a um divórcio entre a observação empírica que fundamenta a ciência e o pensamento especulativo que caracteriza a filosofia. No entanto, se pudermos unir novamente essas duas áreas, aproveitando o rigor da matemática, da lógica e da dialética, poderemos transformar o conhecimento em uma ferramenta poderosa para a transformação social. Pensem, por exemplo, na dialética como uma arte que vai além de simplesmente convencer. Ela nos permite demonstrar verdades com base em argumentos sólidos e juízos necessários. Com a dialética, conseguimos separar o que é verdadeiramente contraditório das aparentes contradições que muitas vezes são apenas reflexos das transformações naturais da realidade. Se conseguirmos aplicar essa metodologia rigorosa em todas as áreas do saber, poderemos criar uma linguagem comum que una o especulativo e o prático, o que é essencial para superar a fragmentação do conhecimento moderno. A própria estrutura da sociedade se organiza em ciclos culturais, nos quais diversas forças, tanto construtivas quanto destrutivas, se confrontam. Cada ciclo é marcado por uma tensão entre elementos que promovem a coesão social e aqueles que buscam romper essa ordem. Esses elementos podem ser universais, como os princípios éticos e a cosmovisão compartilhada, ou particulares, que refletem as especificidades de cada época e grupo social. A busca pelo equilíbrio entre essas forças é o que impulsiona a renovação cultural e o surgimento de novas ideias que, por sua vez, abrem caminho para um novo ciclo de esperança e transformação. Em meio a essas complexas inter-relações surge o papel fundamental da responsabilidade social, especialmente entre os jovens. É comum ver debates e discussões acaloradas sobre a problemática da juventude, mas é preciso entender que o jovem não pode ser visto isoladamente. Ele é parte integrante de um processo contínuo que se estende desde a infância até a maturidade, carregando consigo os desafios e as responsabilidades que moldarão o futuro. Se os problemas dos jovens forem analisados de forma fragmentada, sem levar em conta essa continuidade, corremos o risco de criar um ambiente de desorientação e falta de compromisso com a transformação social.
O verdadeiro desafio é integrar essas discussões, mostrando que cada fase da vida está interligada e que os conflitos de hoje são, de fato, as sementes da mudança de amanhã. Ao mesmo tempo, devemos repensar os modelos de liderança que permeiam nossa sociedade. O verdadeiro líder, aquele que se destaca pela sabedoria e pela virtude, deve emergir de um processo de escolha fundamentado no conhecimento, e não simplesmente na capacidade de manipular ou explorar as fraquezas dos outros. A autoridade genuína reside na demonstração e na prova, e não na imposição arbitrária. Uma liderança que se apoia no mérito e na ética tem o potencial de transformar a sociedade, guiando-a rumo a um futuro de justiça e responsabilidade. Imaginem uma comunidade onde os líderes são reconhecidos não por sua popularidade momentânea, mas por sua capacidade de fundamentar suas decisões em princípios sólidos e universais. Essa é a visão que devemos almejar para que o poder não se converta em instrumento de dominação, mas em força para o bem comum. Ainda nesse contexto, precisamos analisar criticamente as grandes figuras da filosofia. Devemos estudar Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant e tantos outros, não para condená-los de forma dogmática, mas para reconhecer tanto seus acertos quanto seus erros. É por meio dessa crítica construtiva, fundamentada no princípio pitagórico de buscar a verdade, que poderemos aprender a errar menos e a construir uma humanidade mais justa e consciente. Essa abordagem requer coragem intelectual, a coragem de questionar, de desafiar as certezas estabelecidas e de buscar, acima de tudo, a verdade que liberta. Não podemos deixar de enfatizar a importância de unir o especulativo e o prático. A filosofia, quando se utiliza da lógica, da dialética e dos métodos rigorosos da matemática, deixa de ser um campo dominado por opiniões fragmentadas e se transforma em um verdadeiro instrumento de conhecimento unificado. Essa unificação é essencial para que possamos romper com as divisões que fragmentam o pensamento moderno e construir uma linguagem comum que una todas as áreas do saber, desde a ética até a economia, desde a política até a espiritualidade. E, finalmente, a liderança. O verdadeiro líder, aquele que possui conhecimento superior e virtude, deve ser capaz de conduzir o povo com sabedoria, defendendo os valores éticos e a justiça, em vez de simplesmente explorar as fraquezas humanas para conquistar poder. Historicamente, vimos exemplos trágicos em que a liderança baseada na astúcia e na manipulação levou a desastres e conflitos. Mas se a liderança se basear no saber e na integridade, o potencial para a transformação social é imenso. Devemos, portanto, lutar para que o poder seja exercido com responsabilidade, fazendo com que a autoridade se funda não no mero carisma, mas na demonstração rigorosa do conhecimento e na prática da virtude. Ao refletir sobre todas essas dimensões, a busca incessante pela verdade, a integração entre filosofia e ciência, a arte da dialética, a distinção entre ética e moral, a complexidade dos ciclos culturais e a importância de uma liderança genuína, somos levados a questionar como podemos transformar nossa realidade. Será possível resgatar os métodos rigorosos dos antigos para que hoje possamos construir um conhecimento que una teoria e prática, que eleve o espírito humano e fortaleça nossa responsabilidade social? Essa é a grande missão que nos desafia e que nos impulsiona a buscar uma nova era de esclarecimento e de unificação do pensamento. Cada elemento desse vasto panorama nos convida a repensar não apenas o que sabemos, mas como aplicamos esse conhecimento em nossas vidas. Se conseguirmos unir os campos do saber, a filosofia, a ciência, a ética, a economia e a política, em uma síntese que valorize a verdade e a justiça, poderemos construir uma sociedade verdadeiramente transformadora. Uma sociedade na qual o conhecimento não seja apenas um acúmulo de opiniões subjetivas,
mas uma ferramenta sólida e prática de mudança, capaz de iluminar os caminhos do futuro. Portanto, deixo aqui um convite a cada um de vocês. Mergulhem profundamente nesse universo de ideias, questionem, debatam e busquem incessantemente o verdadeiro saber. Que possamos, juntos, unir o rigor da filosofia à prática da vida, transcendendo as divisões que hoje fragmentam nosso pensamento para que, enfim, possamos construir um mundo alicerçado na verdade, na ética e na responsabilidade. Essa é a nossa grande missão, e somente por meio de um diálogo honesto e de uma ação consciente poderemos transformar a realidade e abrir caminho para uma nova era de justiça e sabedoria. Que essa jornada, repleta de desafios e descobertas, inspire cada um de nós a não apenas conhecer as causas das coisas, mas a dominar as leis universais que regem o nosso mundo, elevando nossas mentes e, sobretudo, nossas ações rumo a um futuro de luz e de verdadeira humanidade. Muito obrigado por sua atenção e por se unirem a mim nessa jornada de transformação.